Oi, pessoal, Mercado Aberto no ar, 8 horas da manhã. Bora abrir aqui a nossa banquinha, porque essa semana tá cheia no mercado financeiro, na política e, claro, tem a nossa COP30 em Belém, finalmente está aberta oficialmente. Parece que ela já começou, porque a cúpula de líderes acontece desde quinta-feira passada, com aquele verdadeiro desfile de chefes de Estado e de governo importantes, inclusive o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, já mudou para Belém. Curiosidade, Belém é oficialmente a capital do país. Esses dias substitui Brasília, enquanto a COP30 estiver sediada lá e também Lula estiver por aquelas paragens. Já demos muita notícia, já tivemos muitas entrevistas. Daqui a pouco o Lula faz um novo discurso. Está marcado para as 10 da manhã, a gente sabe que isso às vezes atrasa um pouquinho, mas abrindo oficialmente essa COP. E já adianto que hoje temos uma conversa muito interessante com o Tasso Azevedo, que é um dos maiores entendedores do tema, ele é coordenador geral do MAP Biomas, estará conosco a partir das 8h10 para esclarecer objetivelmente, factivelmente, operar em termos de avanços dessa COP. Ele está pessimista, está otimista, vou fazer todas essas perguntas para ele. Se você estiver aí no YouTube com a gente, manda sua dúvida também, manda sua pergunta, que o Gustavo Aleixo sopra, canta aqui no meu ouvido. Outra notícia importante dessa manhã, na verdade, começou a se desenrolar ontem, durante o dia, culminando à noite, foi uma votação importante, a primeira votação no Senado americano para terminar, colocar fim ao shutdown, que é o fechamento, a paralisação da máquina pública, da máquina de governo mais longa da história dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje entramos no 41º dia. Os republicanos conseguiram convencer alguns democratas moderados, eles precisavam de pelo menos 60 votos para interromper essa paralisação e conseguiram. Ah, Amanda, então acabou? Vai tudo reabrir? Não, não é nada disso. Ainda é uma primeira votação, é quase como se fosse uma votação teste. Então, precisa passar por uma nova votação no Senado, depois vai à Câmara dos Deputados, onde o líder da minoria democrata, o Hakeem Jeffries, já disse que vai lutar para impedir que esse voto chegue a termo e depois ainda precisa passar pela sanção presidencial e aí sim o governo reabre. Mas o que mudou? Havia muita pressão de todos os lados. A gente foi tomado, o noticiário foi tomado, por exemplo, esses últimos dias, pelo cancelamento de voos em série nos principais aeroportos dos Estados Unidos, porque os controladores de voo estavam sem receber salário há mais de um mês. E é o que eles fizeram, resolveram parar. Então, para minimamente você ter uma segurança aérea, você precisou reduzir muito o número de voos. E ontem você teve o dia com o maior número de cancelamentos de voos do ano. Somado a isso, tem toda a novela em torno dos food stamps, que é uma espécie de auxílio alimentação para milhões de americanos de baixa renda, mais pobre, mais de 40 milhões de americanos recebem os food stamps. Você não havia garantia de que esse auxílio alimentação seria pago. Isso redundou numa briga jurídica com a Corte de Apelações americana, obrigando o governo Trump a garantir pelo menos esse pagamento. Então, com toda essa pressão, alguns democratas, 8 mais precisamente, aderiram à promessa dos republicanos de fazer o seguinte: olha, vamos estender, então, o financiamento do governo, que é disso que se trata. Quando você não tem financiamento, você tem a paralisação da máquina pública, sem um pagamento do salário de 800 mil funcionários federais. Então, vamos estender esse financiamento até o final de janeiro. Em dezembro, a gente vota o que é o maior desejo, a maior demanda dos democratas, que é a extensão dos subsídios do Obamacare, uma série de créditos fiscais para que as pessoas tenham dedução no seu imposto e, com isso, consigam pagar os planos de saúde caríssimos nos Estados Unidos. Isso custa em torno de 30 bilhões de dólares anuais. E sem isso, sem essa extensão dos subsídios, de uma política pública que vem desde a era Obama, esses americanos de classe média, 20 milhões, ficariam sem os créditos fiscais e teriam que pagar prêmios muito maiores no seu plano de saúde. Os republicanos concordaram em endereçar esse tema já em dezembro. Vamos colocar isso em votação, talvez até, em vez de transferir esses recursos para os planos de saúde, a gente transfere direto para o bolso dos americanos. Ficou mais ou menos acordado e o Trump comemorou ontem à noite. Vamos ouvir o que ele disse. It looks like we're getting very close on the shutdown. We'll never agree to give any substantial money or any money to really prisoners, illegals that come into our country. And I think the Democrats understand that. And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon.
Os democratas arrancaram outros compromissos, como, por exemplo, pagar retroativamente os salários atrasados que não foram pagos a esses funcionários públicos federais e rever as demissões, reverter as demissões que foram feitas. Os republicanos concordaram com isso e aí houve esse primeiro voto empurrando, avançando. Com o final do shutdown, os mercados, não preciso nem dizer, estão em polvorosa hoje na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Outro ponto importante foi um post do Trump na Truth Social, a rede social dele, que saiu ontem à noite, ele dizendo que as pessoas que são contra as tarifas são bobas, né? Lembrando que a Suprema Corte está votando hoje sobre a legalidade das tarifas dos Estados Unidos impostas unilateralmente pelo Trump sem consultar o Congresso. Ele está dizendo, olha, a gente vai pagar a nossa dívida enorme de 37 trilhões de dólares e ainda vai sobrar um dividendo de pelo menos $2 mil por pessoa, sem incluir aqueles de renda muito elevada. Então, por americano, que vai ser pago para todo mundo, $2 mil. Ele está fazendo uma promessa aqui de pagar $2 mil por americano, retirando, excluindo aqueles de renda muito elevada. O Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos, foi perguntado sobre isso ontem numa entrevista a uma TV americana e ele respondeu, olha, eu não estou sabendo exatamente, de repente isso pode ser feito por meio de uma isenção de imposto, um desconto no imposto de renda. Então, nem o secretário de Tesouro sabia sobre esse tweet ou esse post do Trump no Truth Social.